Salmo de número 49, versículo 20, diz-nos assim: o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O salmista, ele deixa muito claro aqui nesta passagem que o homem ele pode se assemelhar aos brutos, aos animais irracionais. Isso é possível sempre que esse homem deixa de usar o entendimento. Entendimento ou mente é a faculdade responsável pelo pensamento. Por isso que os homens são distintos dos animais. Existe um abismo entre os racionais e os irracionais. Porque os irracionais são movidos pelos instintos. Nós, humanos, muito embora tenhamos instintos, os instintos humanos, eles são governados a partir da nossa inteligência, do nosso pensamento. É a nossa mente que vai administrar, que vai governar os nossos instintos. Isso faz toda a diferença. Quando a pessoa, o indivíduo, ele deixa de usar o entendimento, a mente, quer dizer, ele usa, mas de forma incoerente, de forma bruta, como animal. Ele vai se assemelhar, claro, é óbvio, vai se assemelhar aos animais, que vai estar perecendo, ou seja, vai ter apenas uma vida no âmbito temporal. Uma vida para o aqui e o agora. O Paulo ele fala o seguinte, em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19. Capítulo 15 é o chamado capítulo da ressurreição. Tem 58 versículos. 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Viver apenas para esta vida é viver dentro de um processo no qual a pessoa está perecendo. A pessoa está morrendo, não apenas do ponto de vista físico, biológico, porque assim a ciência confirma que o homem ele vai morrendo a cada dia. A filosofia fala o seguinte, que o homem nasce e já começa a morrer. Esse é um conceito filosófico. Mas enfim, mas é verdade. Cada dia que se vive é menos um dia que se tem para viver. Nós estamos perecendo. Mas quando vivemos na esperança de uma vida eterna, quanto mais vivemos, mais nós estamos caminhando para uma eternidade com Deus, que é a vida propriamente dita. Em João 3,16 é dito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não deseja que nós vivamos uma vida perecendo, sem perspectiva de uma vida eterna. É isso que o salmista está tratando aqui. Quem vive sem usar o entendimento, quem vive sem permitir que o pensamento esteja alinhado a uma realidade coerente, inteligente, sensata, é como animais que perecem. O Salomão ele falava o seguinte no capítulo 3, versículo 5 de Provérbios, ele fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer que é possível o homem viver segundo o entendimento carnal, um entendimento mundano, um entendimento alheio ao entendimento de Deus.
De acordo com 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16, diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensava, raciocinar como Cristo raciocinava, sentir como Cristo sentia. Filipenses 2, versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então é isso, o homem sem entendimento, por mais que esteja em honra, diz o salmista aqui, ó, o homem revestido de honrarias, o homem famoso, do ponto de vista midiático, o homem bem financeiramente, o grande empresário, a celebridade, mas não está usando o entendimento. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento é antes como os animais que perecem. Deus não quer isso para você nem para mim. Deus quer que nós vivamos uma vida no âmbito terreno de forma a glorificá-lo na terra, para que nós possamos reativar essa vida espiritual que culminará numa vida eterna, será promovida a uma vida eterna ao sairmos, assim que sairmos deste plano terreno. Por isso que lá em 1 Coríntios 10, 32, ou melhor, 10, 31 é dito, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É possível que o homem viva uma vida sem entendimento e viva a partir de uma perspectiva de um entendimento carnal. Mas o que Deus requer de nós, espera de nós, é que vivamos uma vida conectada a Ele, ou seja, pensando como Ele pensa, absorvendo os seus valores e princípios, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo na terra. Então fica aqui esta palavra. Valério Pontes, se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.